Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para nossos Dois Toques desta terça-feira e véspera de semana. Aí são jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio amanhã lá em Fortaleza com o Ceará e o Internacional aqui na quinta-feira com o Santos. São jogos da dupla Grenal nesse final de semana. E um dia movimentado aí em termos de negociação, de apresentação. O Internacional apresentou seu novo zagueiro, o Grêmio fazendo trocas aí. Tá vindo um Everton, tá saindo um Everton, tá vindo o Everton, uma troca aí com o São Paulo. Enfim, são os assuntos do dia dessa terça-feira para a dupla Grenal. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, que você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. E também, importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, né? E peça que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas, quem não conhece ainda, que conheça a RDC TV, que completou 2 anos recentemente no ar, mas uma emissora jovem, genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local. Leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC também, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal, agora em Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 107 anos do GBOX. Então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança também da sua família. Tem mais um reforço hoje também, né, no Grêmio, que é o Robinho, ex-Cruzeiro. O Grêmio agora com, olha, 3 jogadores aí do Cruzeiro, né, que nada a ver, mas estiveram aí na segunda divisão, colocaram o Orihuela, o lateral, o Robinho, essa nova contratação, e o Thiago Neves, que já estava aí. Bom, mas são jogadores de nível, aconteceu, a resposta agora certamente será outra. Comigo hoje no programa, Larry Chaves, Raul Rocha e Caco da Mota. O que dá para projetar nessa rodada de final de semana, começando com o Grêmio amanhã em Fortaleza, né? Depois a estreia da dupla Grenal, coincidente, então circunstâncias aí iguais, idênticas, né? A vitória por 1-0, com gol dos seus centroavantes. O que deu para ver nessa abertura aí, nessa estreia da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro e projetar em termos do restante da competição, já esses 2 próximos jogos aí da dupla no meio da semana. Larry, gostasse do teu Inter no domingo, no sábado? Eu gostei da vitória, eu acho que foi importantíssimo. Mas aquilo que a gente, futebol é resultado, aquilo que a gente discute. Depois do que aconteceu no Grenal, ficou bem confuso o ambiente, assim, muita pressão, então foi importante começar com vitória, para ver se tem uma retomada, assim, conseguir apresentar um melhor futebol, de repente com a chegada de outros jogadores aí também pode ser que a coisa mude, principalmente a questão do ambiente, porque principalmente o último Grenal realmente o Inter jogou, foi muito aquém do que se esperava, foi superado e aí se somou todos os outros 3 Grenais que não houve vitória. Então, mas a minha maneira de ver nos outros 3 a coisa estava equilibrada mais ou menos, né? Mas foi derrotado. Então, aí o reflexo foi muito grande. Então, a vitória foi importantíssima e eu acho que dá uma aliviada no pessoal aí para que possa trabalhar e conseguir melhores resultados. O Grêmio vinha numa outra situação, estreou numa outra situação, né, Raul? Vinha ali com o alto astral da vitória do Grenal, o Grêmio que é um dos finalistas aí junto com o Caxias na decisão do Campeonato Gaúcho, jogos aí 27 e 31, né? Isso. A final do mês agora. Mudaram tanto as datas que às vezes a gente se confunde. Né? Mas entrou com outro astral, né? E o que dá para projetar aí, Raul? Agora o Grêmio tem seu primeiro jogo fora com olha, os times do Nordeste estão se organizando lá, hein? Em termos de gestão. Lá tem popularidade muito grande do futebol, tem torcidas grandes, e os times se organizando lá. Tem muito bom que não vai ter torcida. Pois é, não. No aspecto financeiro, né? O pessoal incentiva. No aspecto financeiro, ou seja, tem tanto time grande aí numa situação complicada, Vasco, Fluminense. Eles são apaixonados. Olha,
Bom, mas enfim, mas e o teu Grêmio, Raul? O Grêmio é uma equipe consolidada, né? Todo mundo sabe disso, né? Quem acompanha o futebol tem essa noção, né? Que uma equipe entrosada, ainda que eventualmente troque as peças, mas a dinâmica de jogo ela permanece, né? Tem o mesmo técnico, obviamente, né? O mesmo auxiliar técnico também, que ajuda na preparação dos atletas. Então, eu acho que mesmo que tenha um combate muito jogo, né? Ele acaba recuperando rapidamente, né? Porque além de ter essa sintonia aí durante esses longos anos aí, ela também tem jogadores experientes, né, no seu grupo, que acabam por passar para os mais jovens essa experiência, e o Grêmio tem um semblante, né, de grupo vencedor, mas que é traduzido pela calma dos seus atletas. Isso aí tem chamado a atenção, né? Aliás, comecei a reparar mais nos últimos tempos aí, que o Grêmio tem um equilíbrio emocional muito grande, né? Basta ver os seus atletas. Seu goleiro é um sujeito equilibrado, a dupla de zaga que estão elogiada por todos, os dois são muito conscientes do tipo de jogo que realizam, não são de ficar discutindo com o árbitro, não são de ficar discutindo com o adversário, né? Eles, pelo contrário, até tentam apaziguar os jogos, são cavalheiros dentro de campo, porque estão preocupados somente em jogar futebol. E isso, muitas vezes, acaba fazendo a diferença, porque dá um equilíbrio, né, naqueles mais jovens, para que desenvolvam só o futebol, preocupe-se só com isso. E por incrível que pareça, porque o Renato sempre foi quando jogava, né, um sujeito de sangue quente, de discutir, de brigar, mas os atletas e o grupo dele têm mostrado assim, uma tranquilidade para jogar. Olha, eu acho que só o Michael, como capitão, é o que reclama, é o que, né, dá uma acelerada a mais no fogo do jogo, fogo que eu digo, né, nas questões de arbitragem e tal. Então isso é importante, esse equilíbrio para uma equipe, porque dá certo. Claro que um outro jogo tu tem que estar com os caras a milhão e tal, né? Mas, então eu vejo isso, é uma qualidade hoje da equipe do Grêmio. Por quê? Porque retoma fácil um resultado negativo, né? Sem muita celeuma, assim, né? Muita discussão e tal. Caco, o que dá para projetar da dupla Grenal nesse Campeonato Brasileiro? Dá para ir longe? O Grêmio é considerado aí, olha, já se colocou o Flamengo como time diferenciado, mas agora com mudança de técnico, enfim, a amostragem nesse primeiro jogo, embora tenha sido só um jogo, né? Perdeu para o Atlético dentro de casa, o Atlético Mineiro, que é um time que eu acho que vai se mostrar. Olha, o São Paulo teve 8 contratações e já pediu mais 5 contratações, né? Então é um time que se projeta aí. Mas o que nos interessa é a dupla Grenal. Aí o que dá para projetar, esperar da dupla Grenal? Essa amostragem muito pequena, mas estreou, como disse o Larry, sempre importante, sempre é bom estrear com vitória, que acabou, até pelo aspecto, né, anímico, emocional. Em relação a estrear numa competição. O Inter que não estreava com uma vitória, se não me engano, há 8 anos. 15 anos fora de casa. Fora de casa. Muito difícil. Fora de casa. Bom, o que dá para dizer nisso aí? O que dá para projetar, cara? Olha, Cadu, boa noite a todos aí, os companheiros aqui. Me parece que tem uma diferença básica, assim, de tudo que se falou, dos dois. O Grêmio agora passa por um momento de reconstrução, mas ele já tem uma base, né? E essa reconstrução... Mas em reconstrução em termos de jogadores, né? Não em mecânica Não, mas de é jogo. que agora tem, por exemplo, ele tem lideranças técnicas em todos os setores. Se tu pegar o Michael como uma liderança, o Matheus Henrique talvez seja mais jogador hoje que o Michael em termos de qualidade, potencial. Mas a referência do meio-campo é o Michael, a liderança técnica e até de liderança do grupo ali. Na defesa, a solidez com o goleiro Vanderlei e a dupla de zaga, o Grêmio está muito sólido. Vira e mexe na lateral, tem uma dúvida, joga bem, agora o Ruela acertou do meio para frente, ou o Jean-Pierre, mas lá no ataque a referência era o Everton. Agora, sem o Everton, o Grêmio tem que se reinventar. Só que aí o Diego Souza está indo bem, então o esqueleto do Grêmio está bem montado. Então, o Inter é o time que está sendo construído.
E o Grêmio, por isso que eu digo, é uma reconstrução. Mas eu uma ouço isso aí do reengenharia. Internacional. O Internacional está sendo reconstruído, mas há quanto tempo que eu ouço isso aí? Sim, exatamente. É que ele não se encontrou ainda. Ele só vai ser construído quando ele se encontrar. Mas e agora o novo... Não é de agora. Não, é que teve agora houve uma troca de mecânica mas teve de jogo, o Inter mas do lá Odair. também, o Inter Agora é o Inter do reconstruído, Cudê. reconstruído. É o Inter do Cudê, que acabou, isso que o Larry falou, eu concordo plenamente. Os outros Grenais, o Internacional, até algum momento ele deu um suspiro assim de que, opa, acho que ele vai conseguir ganhar do Grêmio daqui a pouco. O último Grenal já deu uma impressão justamente ao contrário. Ainda é muito cedo pensar que o Inter no enfrentamento, na hora da verdade, nessa personalidade que o Raul falou, chega na hora da verdade, o Inter se atrapalha. Sabe quando é que o Grêmio se atrapalha? Quando ele fica naquilo que, como é que o Renato chama, que eles estão meio desligados, né, no jogo. Nananeném. Nananeném, quando não tá valendo nada ainda, o jogo não é aquele jogo decisivo. E nesse Grenal ele disse, nesse Grenal ele foi claro, olha, só não foi mais porque tiraram o pé. Mas daí estava ganhando, estava garantido, então eu vejo assim, mas projetando os dois, a pergunta que tu fizeste, Cadu, eu vejo o Grêmio mais próximo de brigar pelo título, mas o Flamengo, com tudo que se diz ainda, na frente dos demais, por mais que tenha perdido o Atlético, se candidata por ter grupo e dá tempo de arrumar, porque o técnico já estava no Brasileirão do ano passado, diferente do técnico do Flamengo. O São Paulo fez uma excelente campanha pelo Santos, ganhou do Flamengo também. Ganhou bem do Flamengo ano passado no Brasileiro com o Santos. Então, o Flamengo é um caso à parte. Os demais estão ali, o Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras. E o Inter está um degrau abaixo, ainda tentando se recolocar nesse grupo aí, que pelo menos briga por Libertadores. Então, é uma incógnita nesse campeonato brasileiro. Não, o Inter é daqueles que está para brigar por vaga na Libertadores. O Grêmio brigando pelo título, junto com o Flamengo, que está acima de todos, para mim, é o grande candidato ainda. Essa competição, e aí vocês que foram ex-jogadores, podem até falar melhor sobre isso. É um ano típico em função dessa situação toda, dessa pandemia, desse vírus, enfim. A competição só termina no ano que vem, jogos sem público, não sei até quando, somente quando parece que sinalizou alguma coisa de uma vacina aí até o final do ano, né? Parece tomar, mas não a russa. Né? Não a russa, né? Mas as outras também já estão na terceira fase aí, e se especula que até o final do ano ela tomara, né? Vamos torcer para isso. Mas uma coisa que vai ser caracterizada esse ano é o caso do Atlético. O Atlético só tem uma competição. Só o Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal são 3 competições. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Ou seja, vai ser jogo praticamente terça, quinta, não vai ser nem quarta e domingo, que nem diz o Muricy, né? Vai ser terça, quinta e domingo. E plantel para isso, e grupo para isso. O Renato está pedindo, hoje chegou mais um reforço. O Cudê subiu com 21 jogadores da base, mas tu não vai ter o mesmo time. O Grêmio amanhã já popa jogadores. Já tem gente aqui reclamando. Depois, quando eu dou atenção aí às mensagens, já vou fazer essa referência. O Internacional popou jogadores, se viu no primeiro tempo com o Curitiba e no segundo foi outro. O Grêmio também. Ou seja, e vai continuar poupando jogadores nesse jogo do Ceará contra o Fortaleza amanhã. Então, isso vai mexer muito com as equipes, né? Por isso que eu não entendo o técnico, e isso é uma diferença que tem sido do Renato, parece que já percebeu cedo, as 5 substituições. O Renato não está abrindo mão de poder substituir todos os jogadores. Já o Cudê não tem sido assim. E isso é muito importante aproveitar, tanto no aspecto físico, tu poupa no próprio jogo. Ele até fez isso de não entrar com os principais jogadores. Para mim foi risco. Ou tu começa com os melhores, se o Thiago Galhardo está entre os melhores, que comece jogando, depois ele sai cansado. Não o contrário, correu um risco. Acabou dando certo porque o Curitiba era um time inferior ao Internacional, bem inferior, por sinal. É um movimento que os técnicos vão ter que, né, assimilar rapidamente, né? De novo, né? Que é ruim, né? Porque tu não tem como o Flamengo, o próprio Palmeiras, até recentemente. Agora não sei como é que está o Palmeiras, está tão qualificado assim. Foi campeão paulista, né? Foi nos pênaltis, mas vem com um título nas costas, né? Que já ajuda, né? E tem um técnico também experiente, óbvio, né? O Luxemburgo. Mas o Grêmio e Inter vão ter que correr atrás aí de formatar a sua equipe reserva, porque... Não, mas o Grêmio amanhã vai com time reserva, Raul. Sim. O Grêmio amanhã só vai com 3 titulares. É o Alisson, o Cortez e qual é o outro mesmo? E o PP, que agora é titular, que não era. Agora passou a ser com a saída do Everton. Vai ter que isso. Vai ter que sobreviver com o que tem, né? É que o Grêmio tem a decisão do Campeonato Gaúcho.
Por isso a estratégia. Mas a decisão o Grêmio é só tá, dia 20, mas ele está fazendo esse vai e vem por causa disso. A gente tem inclusive ali... Tem que tomar cuidado A nisso. gente tem inclusive as imagens aí do treinamento, né? Do Grêmio, antes da viagem, inclusive, para Fortaleza, para o jogo de amanhã. Mas é aquela história, Campeonato Brasileiro são pontos corridos, e é o que sempre se diz, ou seja, é jogo decisivo, tanto o primeiro quanto o último, né? Vem, Larry. Essa questão de já poupar jogadores e revezar jogadores é justamente uma preocupação. Se vai ter uma decisão de campeonato... Mas é 27 o mas vai campeonato. haver um desgaste. Acontece É que o Grêmio tem o Flamengo no final de semana porque aqui. jogadores que recém voltaram a jogar tiveram lesões. Aí a pergunta que tu nos faz sempre, vocês que jogaram, então quem jogou sabe. O ritmo de um jogo de futebol é bem diferente de treinamento. Muito embora se façam treinamentos coletivos, simulando um jogo, mas o jogo com toda tudo que está colocado numa partida valendo, o desgaste é muito grande. Por isso também os jogadores do Inter que ficaram de fora, porque hoje como se tem um aparato tão grande para medir todas as condições dos jogadores é melhor evitar uma lesão. E com relação ao Campeonato Brasileiro, o Flamengo, realmente o Flamengo o ano passado sobrou. E se falou muito já no Atlético Mineiro, a imprensa é impressionante, a imprensa esportiva. Já falaram que o Atlético parecia que é um super time. Eu vi um jogo normal, com erros absurdos. Não é que se diz. No domingo eu vi um jogo assim, parecia uma pelada no início do jogo, e aí os caras falam... O Larry é da imprensa esportiva. Tu é da imprensa esportiva. Não, mas eu estou falando assim, as pessoas que... Tu não é um jornalista, né? Que nem eu. As pessoas que comentam os jogos, quem traz... Vai ter aquele que é o crítico da crítica. Então eu vou falar assim, a imprensa esportiva do centro do país começaram a falar que era um jogo maravilhoso. Eu vi comentaristas... Eu também não gostei. Eu achei que o início do jogo parecia uma pelada. Os Sim. jogadores do Atlético Mineiro passando a bola e entregando para o adversário na risca da área grande. Isso aí, não existe isso. Isso para mim não é a evolução do futebol. É que nem o Campeonato Paulista deu pau no Campeonato Paulista, deu um empurra. Jogo pegado, rivalidade. No Grenal, que vergonha. Sabe? Então, a visão diferente do que é o Grenal e o Isso aí Clássico me lembrou o técnico que estava com prestígio em alta e agora caiu, que é o Fernando Diniz, né? Que pegou um time lá de São Paulo, mas ele tocava a bola dentro da área, ele está tomava pedindo, 5 inclusive, e todo mundo achava graça. ele está pedindo essa troca aí, ó, do Luciano, que foi jogador dele. Acho que é uma negociação, acho que o Grêmio é boa. Essa aí boa. Tem está chegando o Robinho, né? Eu acho bom. Mas aí o Everton, sai um Everton, vem o outro Everton. Os caras estavam dizendo, não troca nem a camisa. Ele não troca nem a camisa, dá a camisa do Everton para ele, o torcedor não vai ter despesa. Mas o presidente andou dizendo que a camisa 11 ele gostaria que fosse do PP. Do PP. Gostaria. Eu acho que não sei como é que vai se dar lá na escolha a titularidade do técnico. Né? Eu acho que o PP estava... o PP está para o Everton quando o Everton substituiu quando Pedro saiu, Rocha. O Pedro Rocha. Foi a mesma situação, né? Se falava do Everton, não era o Everton de hoje, evidentemente. Só a sequência de jogos pode dar esse status para o PP, que tem maturidade, né? Maturidade. Sim, o PP tem seleção de base, mas o Everton superou muito acima o Pedro Rocha. Sim. Chegando na seleção principal. Mas naquele momento... Então, para o PP, a situação é pior, né? Mesmo ele mas naquele momento... Ele tem que superar um cara muito melhor. Mas naquele momento, a saída do Pedro Rocha, desandou o time do Grêmio. Sim. O que agora não, né? Aí o Everton chegou onde chegou. A situação é a mesma. Agora, o Everton é considerado, se não o melhor jogador de futebol, um dos melhores se não o melhor jogador atual do futebol brasileiro. É verdade. E eu não sei se vocês concordam, parece que a estratégia do Grêmio não é trazer um jogador com dinheiro para o lugar do Everton, é justamente para ter grupo, trazer experiência, um pouco mais, um número, quantidade mesmo. Claro, com uma certa qualidade, não é aquele balaio que tu pega qualquer um, mas é jogador de experiência, qualidade, o Robinho, esse Everton é muito bom jogador. Também é bom jogador. Muito bom jogador. E acima de tudo, respeitando a questão econômica financeira. Também. Porque o Grêmio não vai mas o Grêmio, mas com essa... Somente no salário, né? Mas essa venda do Everton, 20 milhões de euros, o próprio presidente Romildo estabilizou tudo, salvou. O Robinho vem com cláusulas... Com produtividade. Né? Tem gente já cornejando aqui, eu falei aquilo no início, mas não tem nada a ver. São 3 jogadores que botaram o Cruzeiro na segunda divisão, né?
o Orihuela, o Thiago Neves, que veio lesionado, agora entrou nesse jogo do segundo tempo com o Fluminense, aí no final, 15, 20 minutos, né? E agora o Robinho. Não, mas uma vez teve alguns jogadores que tiraram o Grêmio da segunda e mandaram tudo embora. Não significa absolutamente nada. O Felipe Melo botou o Grêmio, né? Participou daquele time da segunda divisão. Hoje vai jogar. Mas é só para... Claro, se é um jogador que já botou duas vezes 2 times, aí tem que... Se é o rei da segundona, não dá. O rei da segundona não dá, né? Mas não dá. Tem que se for pensar bem, né? O time do Cruzeiro, se for olhar os jogadores do Cruzeiro do ano passado, é porque ficou tudo, desmontaram. Assim, aconteceu um desastre no time. Larry, porque os jogadores individualmente são bons jogadores. Vamos ficar aqui. Não era, vou ficar entre nós. Aquele time do Internacional que caiu não era grupo. Tudo bem que não fosse time para ser campeão, mas não era time para ser rebaixado. Aquilo ali era um arranjo administrativo. O que aconteceu com a direção do Cruzeiro também. Eu tenho uma teoria que os times grandes, eles não podem dar o sinal que podem cair, que existe todo parece que um trabalho assim para derrubar mesmo. Eu pensei que... logicamente, os times que não caíram ainda foi o Santos, São Paulo e Flamengo. Então, assim, esses times, eles não podem dar sinal que podem cair. Eu me assustei agora. Se prepare, eu me assustei agora quando relembrar aquela frase do Fernando, time grande não cai, né? Não, mas é que eu digo, olha, se tu chegar para um grupo, estou dizendo um time do nível, né, dos times grandes, clube grande, se tu chegar no início da competição, olha, esse ano nós vamos cair, tá? Vamos cair. Tu não cai, é só pelo problema. Aí é questão financeira, é rolo, não paga, tira de jogador. É tudo que aconteceu, se sabe bem aqui no Internacional. Tem que ser uma pontuação muito, muito baixa para cair mesmo, né? Para clube grande é uma coisa, mas acontece. Depois que começa a descer a ladeira... A pressão do clube grande, quando o bicho pega nessa coisa do rebaixamento, é muito forte. Vamos ver o que disse o goleiro Vanderlei, que acabou não viajando, né? É um dos santos que foram poupados. Eu não sei se poupar goleiro é bom, poupar goleiro, acho que não tem. Goleiro não se poupa, mas enfim. Mas ele, até antes da viagem, que era um dos que não sabia se seria ou não relacionado, falou sobre esse jogo fora de casa, né? Contra o Ceará e Fortaleza e sem os principais titulares. Com certeza os jogos vão ser bem diferentes, né? A gente sabe que até o nosso jogo aqui tem sido diferente, né? Porque a nossa equipe conta muito com o apoio da torcida, né? E a nossa torcida é sempre fundamental em todos os jogos. Então não só a gente, mas todos os adversários, todas as equipes sentem muito isso, né? O fator casa, que a maioria delas o torcedor fazia a diferença, agora fica um jogo mais equilibrado, né? Mas a equipe do Ceará é uma equipe que vem numa conquista importante, né? Uma conquista de Copa do Nordeste, uma conquista em que tem grandes equipes também. Eles acabaram se sagrando campeões com um grande trabalho do Guto, um treinador que também preza muito a posse de bola, um time muito bem organizado, um time que sabe explorar bem os contra-ataques. Então, a gente está estudando bem a equipe do Ceará e a gente vai com tudo lá para cima também, tentar fazer um grande jogo, respeitando, claro, eles, mas em busca do nosso objetivo. Se a gente quer ser campeão brasileiro, a gente também tem que buscar pontos fora de casa, a gente também tem que ganhar fora de casa, que quando chegar aqui em casa a gente é muito forte e isso pode fazer a diferença lá no final. Essa questão disso aí que o Vanderlei falou é fundamental, né? É pontos fora de casa, conquistar o Internacional. O Curitiba veio da segunda divisão, enfim, mas conquistar ponto fora de casa é fundamental para chegar lá para cima, né? É aquela máxima, ganhar em casa e empatar, e só isso não adianta. Tu tem que buscar vitórias fora de casa. É o que o Grêmio vai buscar amanhã, e mesmo desfalcado aí, com apenas 3 titulares. Mas as especulações em termos de jogadores aí, o presidente Romildo deu uma declaração hoje até. Mas eu me lembro muito do Rafael Bandeira, que tinha aquela frase, né? Futebol, as mentiras de hoje são as verdades de amanhã. Então, né? Mas está se especulando o Grêmio. O que está mais encaminhado é essa troca aí do Luciano pelo Everton do São Paulo. Mas se falou também já, e isso não foi essa semana, se falou, e agora voltaram a se falar no Solteiro, que é o baixinho aquele do Santos, e também até no Pato. O Alexandre Pato. O Alexandre Pato.
E o jogador... Eu acho que o Pato eu acho um pouco mais difícil, né? O Pato ele desmentiu, ele negou que não há nenhuma negociação. Ele deu a entender que essa negociação... Mas eu vou dizer, vamos lá, início de competição, né, é válido tu ensaiar contratações, porque é o momento, né? Tentear não custa nada. Né? Tu tem que fazer as previsões, conversa com seus pais, né? Discute, vamos buscar qual a posição e tal. Né? E tem que fazer. Time grande, time que quer chegar no título, tem que fazer isso. Né? Óbvio que tiver recurso, tu contrata e paga, e se não, tu tem que ter uma ideia melhor de troca de jogador. Tem jogador do Grêmio que, óbvio, a gente sabe que já teve uma oportunidade, não deu o rendimento que se esperava. Né? O caso do Luciano, né? Entrou em vários jogos, não chega a ser assim um jogador que é que o Grêmio agora com essa negociação... É um negócio essa saída do Luciano. Exatamente. Então, para ele pode ser uma boa e para o Grêmio ele ainda é uma incógnita também. Ali, e aí o Grêmio traz um outro jogador experimentado, que também é uma dúvida. E o futebol, a gente sabe, a gente trabalha com expectativa, né? Olha, sempre o torcedor gosta disso. A expectativa de um jogador chegar e se dar bem. Porque as realidades, elas são mais fáceis de constatar, né? Olha, se não joga nada, quem não joga nada, é mais fácil para te constatar. Né? As expectativas, tu ainda tem uma ideia que o cara possa te dar. E aquela história, daqui um pouco o jogador não deu... Olha o exemplo aí, para a gente ficar mais recentemente aí, o caso do Diego Souza, né? Tem gente hoje, gremista, pedindo desculpa pelo que disse, quando o Grêmio anunciou as contratações do Diego Souza e do Thiago Neves. Não só torcedor, eu vou fazer que eu larguei a imprensa. Muitos mas da imprensa. Não, é verdade, mas tu te baseou pelos últimos rendimentos desses jogadores. É que a gente sabe que no futebol tu não pode ser fatal nas tuas palavras. Tu chegar e dizer, jogador não vai jogar nada ou já passou e tal. Não dá, tu vai queimar a língua ali na frente e o Diego Souza é uma dessas sempre jogou bola. O cara que sempre jogou bola, ele pode estar só mais velho, talvez, ou acima do peso, que foi muitas vezes o caso do Diego Souza. A questão dele era o peso. Porque ele sempre foi um grande jogador, até quando jogava mais atrás. O Thiago Neves também. E o Thiago Neves também, um baita de um jogador. Só que o Thiago Neves parece que tem uma questão, não é física, é mais uma questão de grupo, problema lá com o Cruzeiro, instabilidade emocional. Mas não esqueça que eles vieram bancado pelo Renato. O Renato, enrolar... Não, o Renato não tem como. Nisso aí, ninguém tira do Renato. Mas o Renato, dá para dizer, ele dá oportunidade para esses atletas, né? É verdade. Vai ao limite, né? E ele só não deu... Aliás, até passa do limite, né? E ele só não deu pro Thiago Neves, porque o Thiago Neves está com essa lesão aí, desde que chegou, depois se lesionou. Daí não pode fazer milagre. Mas vai também, ter, vai jogar. É uma competição grande, são 3 competições aí, são muitos jogos, né? Mas o Grêmio é só negociação, né? Ou especulação ou negociação. Até porque o Renato deixou bem claro, e em relação aí onde se falou no Everaldo, né, que tinha jogado na Chapecoense, que agora está no Japão, aí serviu na coletiva o X9, parece que no Grêmio voltou, né? Tá dando o X9 voltou, voltou o X9, né? O X9 que nunca foi, né? O famoso X9 da pandemia. Né? Mas o Grêmio também tem o lateral, né? Para substituir o Caio Henrique, embora esse menino tenha dado uma resposta positiva aí, mas o Grêmio voltou a falar no lateral do Palmeiras lá, o Diogo, né? O Diogo Barbosa. Então, é que agora os clubes estão sabendo que o Grêmio está com dinheiro também, né? Pô, 20 milhões de euros aí, tu que é bom convertendo aí em Cruzeiro. O Soteldo eu acho que só sai de lá por uma grana razoável, porque o Santos é o jogador mais valorizado do Santos. É que o Santos está num momento de crise, né? O Santos abriu mão de algumas coisas, de alguns jogadores, investindo muito no Soteldo. O Soteldo foi um dos que, junto com o Sacha, até se falou no Sacha também, na semana passada, a questão da possibilidade... Na realidade é que aquelas questões de empresário que oferece, né? Que os jogadores teriam conseguido na justiça, né? Os seus direitos de... Eu acho que mas depois voltaram atrás, porque o Grêmio, Sacha estava indo para o Atlético. Até pelo que se desenha aí pela saída do Everton, nessa posição aí, pelo menos, o que eu vejo. O Grêmio vai investir no menino aí que é um esse jogador, é o Isaac.
Não, o PP? O PP na frente. O Grêmio vai que sentir um bom jogador vai ter uma pressão muito grande em cima dele, porque Claro. ele vai ter que dar... Todo mundo vai ficar pensando que ele Vai tem que jogar comparar, o mesmo vai comparar. do Everton, isso é muito difícil, né? O Grêmio vai sentir muito a falta do Everton? Com certeza. Até porque o- o Grêmio o- era, só que o vai Grêmio dizer- era, não digo tanto, muito, mas era dependente do Everton dependente. Quando o jogo apertava, jogava a bola no Everton. Não, tanto Everton que os dependente. Grenais aí, todos os Tá, Grenais... mas não vamos longe, né? A seleção brasileira ganhou Também, a também. a Copa América dependendo do Everton, né? Também. Resumindo a história. Tira o Bruno Henrique né? do Flamengo para ver o que acontece. Também, exatamente. Então, É uma referência. agora, quem vai nos dizer se a gente estava só dependentemente do Everton é o próprio PP, né? Ele que vai ter Ele que vai dar a resposta. Ele que vai ter uma carga, provavelmente, emocional em cima dele. Uma coisa boa que os adversários não vão estar tão espertos como já estavam com o Everton, né? Que botava 4, 5 jogadores para marcar. Talvez, se bem que teve um lance do último jogo que tinha 4 ou 5 marcando ele, que ele consegue se desvencilhar e bater. Mas eu acho que ainda ele vai ser, pelo menos nos primeiros jogos, correr um pouco livre ali, né? Então é aproveitar, né? Larry, o teu Inter aí vem vem um adversário aí todo desorganizado, né? O Santos conseguiu uma vitória no finalzinho do jogo, né? Sofreu um empate aos 42, depois fez um gol aos 45 e vem com o Cuca, né? A gente tem umas imagens aí do treinamento do Inter também, e vai pegar um adversário aí tentando se reorganizar. É jogo... Não tem mais a questão do torcedor, né? Joga em casa, mas aquela história não tem torcida. Mas é jogo também que o Inter tem que projetar 3 pontos em cima disso, né? Sim, eu acho que é um jogo equilibrado, Inter e Santos. Muito embora o Santos não venha num bom momento, mas o Inter também não está num bom momento, teve uma vitória. É lógico que eu gostaria que o time fosse um pouco diferente. Como é que tu queria? Como é que tu queria? Aquela coisa. Está contestando aí o Cudê? Porque um outro dia eu falei, eu tenho a impressão que o Cudê não trabalha muito a defesa. Acho que essa é a impressão que eu tenho. Sim, tu é viúva do Moledo. Não, sou viúva. É a área do Larry. Sim, exatamente. Ele conhece. Essa é a tua área. Eu sou viúva de bons zagueiros que joguem como zagueiros. Porque qual é o princípio de um zagueiro? O que o teu torcedor... Defender, primeiro defender. Exatamente. Então, assim, ó, o Inter, eu acho que desde que chegou o Cuesta aqui, tinha um setor do Inter que ninguém contestava, que era a dupla de zaga. Foi uma junto com a do Grêmio, ano passado, do Campeonato Brasileiro, foram as duas menos vazadas. Tá. E teve um jogo contra o Flamengo que o Kleber Xavier, né, estava lá observando que o Moledo tinha a possibilidade de ser convocado, porque estava jogando muito bem. Então, por quê? Uma das primeiras providências do técnico, eu acho que ele cometeu um erro. Porque ele pode ser um bom técnico, vinha mostrando isso aí, mas eu acho que ali ele começou a desmontar a defesa do Inter. Entendeu? Até a questão da colocação do Musto, que o Musto é um cara que hoje é execrado pela torcida do Inter. Basta tu entrar nas redes sociais, né? Então, e aí, então, o jogador que foi contratado, daqui a pouco já vai ter que ir embora daqui, né? O menino, o Bruno Fux, é um cara que tem um futuro, mas ele não joga o tanto quanto joga o Moledo. Isso é a minha opinião. Só que ele é um jogador que se adapta mais ao esquema de jogo que o Cudê quer. Exatamente. Essa questão de ele gosta de jogador que sai. Tu tem que ver o resultado desse jogador que sai jogando. Tá? Se o jogador sabe sair até ali, porque não adianta o jogador ultrapassar a linha média e ir para o ataque e deixar tudo... Então, descoberto. A gente sabe que tu tem que o time tem que estar bem montado, bem estruturado. O jogador, quando sai do lugar, ele tem que ter cobertura, ele tem que saber que pode sair do lugar. Eu acho que isso aí influenciou até no desempenho do Cuesta. O Cuesta passou a ser o jogador ali, ele jogou um Grenal. Seguro, né? Porque seguro da bote o lateral jogando mal, o lateral esquerdo jogando mal, o volante jogando mal, o zagueiro central saindo do lugar. Quer dizer, desmontou toda a estrutura defensiva que o Inter tinha, porque tu tem que começar por alguma coisa. Tu tem 2 ótimos zagueiros, estão ali, a defesa está bem composta. Aí tu tem uma deficiência no volante, que não é o cara que tu gostaria. Tá, mas algumas coisas a gente consegue superar. Assim, agora, quando várias coisas estão erradas,
E aí, claro, depois de derrota em Grenal, uma sequência ruim de resultados, isso aí tira a confiança de todo mundo. Sabe que eu vou discordar um pouco de ti, Larry. Eu entendo que a zaga com o Moledo ou com o menino Bruno Fux, eu não vejo tanta diferença. Eu vejo mais a diferença na questão do meio-campo. A presença do Musto na frente da zaga, o próprio, quando joga o Lindoso, eu vejo um problema muito maior no Internacional no meio-campo. Então, depois eu vou te apontar essas diferenças. Eu vejo, talvez de forma individual, uma ou outra coisa característica, eles são diferentes. Mas eu não vejo, em termos de defesa, eu vejo muito mais problema nas laterais e no meio-campo. Na zaga, não vejo ele como o motivo do Inter estar tomando gols, estar tendo problemas na defesa. Não vejo no Bruno Fux em si. Vejo muito mais potencial nele como jogador do que o próprio Moledo. Agora, se inverter isso, eu não sei se resolve. Eu não sei se isso vai resolver. O problema para mim é no meio-campo, na largada do jogo, essa questão do Musto, a insistência. Mas porque ele quer isso, quando ele joga com o volante que vira zagueiro e o zagueiro que queira sair jogando. Mas tem zagueiro chegando, foi apresentado hoje, o caso do Lucas Ribeiro, que também é um jogador que tem grupo também, né? Mas se fala, o Internacional quer negociar se o Bruno for embora. Né? E é um jogador, ou seja, com essas características de sair jogando. Vamos ver o que ele falou aí, diz que está chegando e preparado para jogar. Apresentação de hoje do Lucas Ribeiro. Estou preparado para jogar e estou treinando bastante forte, esperando uma oportunidade agora para poder atuar junto com meus companheiros dentro de campo. E na Alemanha eu fiquei um período bom, onde eu pude evoluir. Joguei 3 jogos, mas o campeonato inteiro eu estava entre o grupo, estava no banco. E foi muito importante para a minha evolução a saída para a Alemanha, que eu tive bagagem, aprendi diversas coisas e trago isso comigo para o Brasil e aqui adquiri da melhor forma. Essa bagagem dele que ele se referiu, ao que ele jogava na Alemanha, né? Não quis ter essa oportunidade de voltar para o Internacional, mas essa vinda dele também. Tudo bem que tem a saída do Fux, o Internacional projeta aí, tem uma negociação aí, acho que, não sei se era com o Napoli, que é 10 milhões de euros, sim, mas meio que emperrou essa negociação. Mas isso aí mostra que o Moledo vai passar a ser uma terceira opção do Cudê. E eu considero um erro. Daí que vem um garoto novo, já assume a titularidade no lugar do Moledo, se o Bruno Fux aí está errado. Daí eu não concordo. Mas como é errado? Se tu apresentar futebol melhor... Não, sim, mas aí vai ter que apresentar. Como o Yuri Alberto, esse também vai entrar no lugar do Guerreiro daqui a pouco no ataque. Não é assim. Não, esse Yuri diz que até veio para... Me parece que o Inter está fazendo essas contratações pensando um pouco no futuro. Que o Inter está, isso que eu digo, está formando o time, está pegando alguns jovens, vai mesclar com os caras. É difícil isso aí, não é para hoje isso que o Inter vai fazer, vai levar um tempo para acertar. Mas o Inter regrediu assim muito daquele, vamos dizer, antes da pandemia, o Grenal, ficou uma imagem muito boa. Todos falaram... Quase toda a pandemia se falou, o Inter estava muito bem, o Inter vai voltar. Aquele, todos esperavam isso aí. E, na verdade, os resultados não mostraram isso. O Inter voltou pior do que... e não conseguiu recuperar aquilo ali. Então, agora vai ter que refazer todo um trabalho. Mas a sequência o próprio Renato disse, olha, para te ter ritmo de jogo, voltar a ser o que era, precisa de 10, 12 jogos. O próprio Renato pensa, não sei se foi uma autodefesa dele, mas tu falasse no Yuri aí, e o Yuri que... Também, na sua apresentação, deixou bem claro que ele tem todas as condições de jogar com o Paulo Guerreiro, já foi assim no Santos, enfim. E ele chegou e ansioso aí, inclusive, para a sua estreia, o Yuri falando sobre isso. Força do Inter, você viu como motivação, sim. Em relação, eu fiquei nervoso, eu fiquei um pouco ansioso, mas eu fiquei muito tranquilo, deixei na mão dos meus representantes, então só foquei em me preparar para me chegar bem. E hoje, no meu primeiro treino, estou muito feliz. Cheguei bem, treinei muito bem. Então, isso que me deixou muito feliz. Tá aí, então. É um jogador que pode assumir uma titularidade aí, né? Eu acho que o Inter tem uma situação que a gente sabe, né, público, da questão financeira, né? E a permanência de alguns jogadores, em especial, né, o Bruno Fux,
É uma tentativa daqui a pouco de fazer um negócio que é normal. Claro, mas a negociação que o Inter tem exatamente ele veio da seleção brasileira, então tem um carimbo, né, para o mundo inteiro. E já, lá no Santos, né, ele já tinha especulação. Na seleção ele foi bem, na seleção ele era reserva, assumiu a titularidade e aí acabou fazendo uma boa apresentação. Né? Então daqui a pouco é isso também. E a gente até tem que entender, quem milita mais perto do futebol tem que entender a direção. Né? Olha, bota esse jogador que nós temos que vender, mas não me descarta esse zagueiro. Pois é, está se falando muito isso. Agora vocês são jogadores de futebol. E eu não acredito que um técnico como o Renato, como o Cudê, né, tu chega assim, vem cá, tu bota o Raul porque eu tenho que vender o Raul. Vou vender ele para a Europa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, que o Cudê ia sujeitar isso, um cara que nem o Cudê, que nem o Renato. Não, tu bota. Tudo bem, não é. Claro que não seria assim, não seria com essas palavras. Sim. Né? Mas um técnico do estilo deles, aceitado, não, tu bota. Mas eu vou te dar um outro argumento, Cadu. Quantas vezes o técnico tem carta branca para fazer o que ele quer, escalar quem ele quer, e só fazem porcaria? Bom. Então, quer dizer, tu chegar no momento de conversação, estabelecer ali, olha, o clube tem essas metas aqui, tal. Esse ano eu penso que tudo é compreensível. Mas é de técnico para técnico. Esse ano, tu fazer vitrine, eu acho compreensível. O técnico está no contexto do clube. Ele não é só o gestor ali do timezinho dele ali e escala quem ele quer. Certo, tá certo. Ele tem que estar no contexto. Aí que é o erro. Porque se tu chegar e isolar, estilo pandemia, isola lá na casa dele, lá no trabalho dele, faz o que tu quer aí e aqui o clube corre atrás de pagar as contas. Não, peraí, as contas vão ser pagas com o que tu fizer aí. Então tu tem que estar dentro do contexto. Só que você está dentro do contexto onde você leva o seu carro para fazer a revisão do seu carro. E na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá você é o local certo para fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, e outros serviços também lhe oferece a Casa dos Pneus. E Avenida Ceará, 1055, mas nesse momento, para sua tranquilidade, para sua segurança, né? Agende a sua ida até a Casa dos Pneus para você fazer aí um do seu serviço, o seu carro, troca de pneus, né, ou revisão do seu carro, ou serviço. Olha aqui, quem trocar o pneu, olha só que maravilha aqui, deixa eu puxar aqui, ó. Quem trocar um pneu, dois, aí ganha essa massa, sai mascarado com essa máscara de acrílico aqui, que é uma cortesia lá da Casa dos Pneus. Então aproveite, já que a gente está nesse momento, né, de andar de máscara, então esse aqui tem toda a segurança. Até quando você lá chega, e já também lá na Casa dos Pneus você já se é atendido, já ganhando aí uma máscara de acrílico da Casa dos Pneus. Bom, nesse momento aí, situação financeira complica em tudo, né? Em relação a pagamentos, enfim, as contas que tem que fazer. Você está com financiamento aí do seu carro, financiamento, outros tipos de financiamento. Então você tem lá na Defensor Assessoria e você pode resolver essa situação, essa crise financeira aí. Juros abusivos que você está pagando e nem sabe, né? Está pagando do seu financiamento do seu carro ou de outros financiamentos. Então, a Defensor Assessoria reduz aí de forma imediata, olha só, de 50% na prestação do seu veículo e 90% pode chegar até em outros contratos. Então, supere essa crise lá com a Defensor Assessoria Jurídica. Olha só, consulta e simulação grátis. Você tem lá na Defensor Assessoria Jurídica. É só você passar um WhatsApp ou ligar, o número está aí na tela para você, 982 40 30 24, 51 código de área, né? 982 40 30 24, e aí você supera, né, essa crise financeira, reduzindo uns 50% na questão do seu veículo ou 90% até em outros tipos de financiamento que você tenha feito. Então, esses juros abusivos aí que você está sujeito. Então, resolva lá com a Defensor Assessoria Jurídica. Nossos dois toques também para a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas também uma grande variedade de lâmpadas, luminárias, lâmpadas LEDs, refletores, tudo você tem lá na Ferragem Lampião. Direto depósito, tem teleentregas, e você pode, nesse momento, acionar também o teleentregas, de maneira presencial, que você tem lá, com todos os cuidados, mas também
deu um problema no seu condomínio, na sua empresa, na sua residência, na sua casa, seja o que for, então acione então, os telefones da Ferragem Lampião. Ou direto lá, atendimento VIP, toda a equipe do Gilberto e João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, isso diz tudo o que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o encerramento dos nossos 2 toques e também dando mensagem aqui as nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com nossos 2 toques. Nossos 2 toques de hoje com Larry Chaves, Raul Rocha e Caco da Mota. Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo ao vivo em todas as plataformas e tal. É só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. Nosso 2 toques para o Banrisul, que é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, né? Inclusive com o Banrisul Saque Digital, você tem toda a segurança nas suas compras online. Banrisul, você agora peça a sua direto, o Banfest do Banrisul, né? O Banrifest, você peça já a sua direto no aplicativo do Banrisul Digital. Não, espetáculo, né? Pô, tem vermelha, pretinha e azul, para não dar briga, né? Para não dar briga. Tem o isento, que nem nós, né, Caco? Tem o Colorado, tem o gremista. Esse é o Banrisul. Nosso 2 toques também para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização residencial, mas não só da sua residência, sua empresa, seu consultório, seu escritório, que você tem lá na Baidob. Você monitora no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Películas para carro e para residência, espetáculos, películas de residência da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento também, né, você agende a sua ida para a sua segurança, tranquilidade, uma das lojas da Baidob. Também o nosso 2 toques para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José. São José que estreou com vitória, né? Vencendo aí nesse final de semana, estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, mas tem o jogo de volta, logo em seguida aí, pela Copa do Brasil, reversão de resultado, vai deixar o São José direto na fase de grupos, na fase de mata-mata, melhor dizendo, da Copa do Brasil. Vamos lá para algumas mensagens. Olha só o teu xará, o Caco Garcia, não é o Caco da Mota, é o Caco Garcia. Caco deve ser bom, né? Pô, Garcia é minha esposa. Ah, então, deve ser parente. Misturou então. Um pouco a família. Caco, aliás, parabéns, ele é advogado, aos advogados hoje, né? Parabéns ao dia do advogado aí. Buenas, Cadu, o Grêmio teria interesse no Ábila do Boca Juniors? Já teve, eu acho que é, hein? Do Ábila do Boca Juniors, acho que já teve, né? O Grêmio já, não sei, muita especulação em cima disso. É o centroavante que era do Cruzeiro, que era? Eu não gosto muito. Eu achei meio... Que tá no Boca? Que era do centroavante, aquele. É bom jogador, Fortão, mas é estável, tal, mas é bom, não, é bom jogador. Mas mas não... Não é o teu perfil? Não, acho que não. Eu sou mais Diego Souza. Não preciso. Mas tendo mais isso não, no mas grupo, daí, ele é bom jogador. A Se pudessem opção, acrescentar esse a jogador. opção 2 é mobilidade, né? Daí tu tem variação, né? O Maurício aqui da Visiótica, Visiótica é óculos e acessórios. E lá você tem tudo em óculos, lentes de contato. O Caco já esteve lá, né? Eu já fui de novo que quebrei o meu. Não cuidou, já tá no viu? conserto. Tá aí os telefones aí, armações todas de marca e de grife. Tá aí o endereço, o telefone lá, tem que trocar sua armação, sua lente do óculos, então você tem lá na Visiótica óculos e acessórios. Não entendi só, o Caco, o Inter está escondendo a negociação do Guerreiro com o Boca? Centroavante contratado já chegou? Não desconheço aí, eu acho que não, ele já descartou essa possibilidade. Sabe que isso estava quase certo mesmo, eu tinha uma fonte na época, que inclusive o Guerreiro já estava vendo até um imóvel em Buenos Aires. Tava bem Só que o Inter pagou isso. aqueles atrasados, enfim, e acabou bem ficando... encaminhado esse negócio do Guerreiro, mas aí teve alguma... Aí até hoje eu não sei por que não aconteceu. Não, mas quantos negócios... muito bem encaminhado isso. Dorme acertado e acorda desacertado. Tem negócios assim, em todo sentido. É que nem jogador, dorme titular, acorda... Olha aqui, ó, o João Feijó, boa noite, bancada. O Grêmio é só participação no Brasileiro. Começou a palhaçada do Renato de poupar jogador. Mas não é palhaçada, é uma situação que não tem como não poupar.
Vão ser muitas competições, são problemas de lesão, problemas de cartão. Não, acho que... Tudo depende do resultado. Já se faz... Não, claro, lá na frente tu vai ter... Poupar demais. Lá na frente... Não, mas lá... Mas não tem como não, né, Caco? Não, mas tem... o Jorge Jesus, até lembra quando a gente estava entrevistando o Mano Menezes e ele até me corrigiu na pergunta e depois eu dei razão pro Mano, né? Como não vou dar razão pro técnico Mano Menezes, um grande profissional, e ele lembrou o seguinte, não, o Flamengo tem grandes jogadores, mas ele também poupou, mas ele poupava assim, 2 por jogo, às vezes trocava só os laterais, só um centroavante. Essa coisa de trocar demais desestrutura o time. Não sei se vocês concordam. Não, é verdade. Acho que demais é ruim. Ainda mais com 5 substituições, que tu pode dar uma descansada, né? Pode descansar no próprio jogo. Né? Isso. Por exemplo, o D'Alessandro não ser utilizado também é uma coisa que eu não entendo. Então o D'Alessandro virou 17º jogador do Inter, porque tem 15 agora, 16 com a substituição. Ele é o 17º jogador, então isso eu não entendo. Isso é uma utilização boa para o técnico, né? Essa opção, vamos lá para algumas mensagens daqui, ó. O Antônio Almeida, Toninho Português, o presidente do Gondoleiros, ele e o Pelaipe, né? O Pelaipe quando sai deixa pro Toninho Português. Grande abraço, Toninho. O Natal Vanzelotti, não é? O Natal Vanzelotti. Grande né? Natal. Né? Tá na nossa audiência. O Daniel Santos também, boa noite, Cadu. O Marcel Ferreira dizendo o seguinte, não vejo o Pato um bom negócio, um Pato um bom negócio, salário muito alto. Mais de 1 milhão, é verdade, a gente falou essa possível, mas o presidente desmentiu aí também, o Raul não concorda também, mas o presidente Romildo desmentiu, o Juliano também, Brasil, só, que o Pato não tem perfil para jogar no Grêmio, minha opinião, não agregaria ao time e sem atrapalharia. Bom, o Pato fez uma opção na vida dele, né? Bom, casou com a filha do Berlusconi, né? Agora com a filha do Silvio Santos. A opção dele foi essa, não foi vai querer pegar a filha do grande empresário aqui. Esse dia ele estava no Deixa Instagram. ele lá para São Paulo. Ele estava no Instagram e a esposa, brincadeira legal, bacana, cortando o cabelo, o negócio dele, ele gosta de se divertir. Não, o guri bacana. É um guri bacana, mas tá milionário, né? Eu não sei se tá milionário, tá milionário. Se quer jogar, joga muita bola. Talvez o futebol já hoje seja a segunda opção, e até porque o Regis Ramos, o Marcel Ferreira, boa noite. O Regis Ramos, finais do Gauchão, 26 e 30, a gente ficou naquela dúvida, né? Grêmio e Corinthians no sábado, eu tinha falado em Flamengo, Grêmio e Corinthians, e o Inter ganhou fora de casa pela última vez em 2009, golaço do Nilmar, nossa, quantos anos são isso? São 19, são 21 anos. 21 anos que o Inter não estará ganhando fora de casa. Aquele golaço, acho que foi contra o Corinthians, que ele driblou a defesa toda. 2009? 2009. 11 anos. É 11? Porra. Exatamente 11 anos. Não são 15. É que eu tinha falado em 15. Me enganei também. E realmente foi um golaço. Foi o maior gol, acho que um dos maiores gols do Campeonato Brasileiro. O Juliano Brasil, boa noite, Cadu, e a todos do programa, o Juliano Bagé, lá em Bagé, mandando um abraço, então, deve ser TV, o que eu digo sempre, né? Pelas plataformas digitais. Ô Cadu, tu falou do Natal Vanzelotti, tu sabe qual é o maior condomínio mais gremista da história do litoral gaúcho? Condomínio. Deve ser o dos Vanzelotti. Edifício Aimoré, Natal Vanzelotti, Léo Gerstmann, a família do Léo Gerstmann, e Rudi Armin Petri. Todos eles no mesmo edifício que ficava... Ele está lá ainda, mas ele ficava em frente ao antigo Baronda, que foi destruído. Na época do Baronda. Todos estavam ali, Veranevo ali. Imagino que era... Tá cheio de colorado lá também. Mas tinha esses 3 Reduto gremista. Larrinho, tu quer fazer uma homenagem hoje? Eu gostaria de mandar um beijo para minha nora Ana Amélia, que está de aniversário hoje, mãe do meu netinho Luca. E aí vou aproveitar para mandar um beijo para minha netinha Antônia também. Então tá. Um beijo do vovô. Olha aqui, ó, apareceu um zagueiro. Isso está sempre na nossa audiência, acompanha sempre. Mesmo, e o que eu diga, pelas plataformas digitais, você assiste qualquer lugar. Jorge Baidec lá em Portugal nos assistindo. O pezão. Olha aqui, dá pra fazer uma dupla boa. Baidec e Larry, dava caldo nessa... E tu na lateral, Raul? É só apoio. Era imbatível? É só apoio. Essa zaga eu não vou discutir. Essa eu não discuto. Aqueles jogos de final de ano, nós jogamos uma vez em Juiz, acho que o Raul jogou também. Então fizemos a zaga, eu e Baidec, e no outro lado era o Figueiró e André Luiz. Barbaridade. Aqueles jogos festivos de final de ano, foi uma festa muito bonita, com
toda com grandes jogadores, mas esse foi final de 86. Eu acho que foi o Carpegiani, estava nessa também. E agora, finalmente, o Grêmio reconheceu, né? Botou o Baidec na calçada da fama. Né? Tinha tantos jogadores que não tinham por que estar na calçada da fama. O Baidec, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro também, acho que foi o Baidec. 81, acho que sim. Acho que sim. Não, 81 era Nilmar. Isso. Não, mas ele já estava no grupo. Mas tudo bem, brasileiro, Mundial, Libertadores, e não estava na calçada. Mas finalmente, né, o Grêmio acabou reconhecendo, né, essa trajetória, a história toda do grande Baidec. empresário Baidec. Todos os titulares do Mundial tem que estar na mas ele não estava. Ele não estava. Só por isso. Mas finalmente, né, recorrigir esse erro. O Noronha Silvio também, mandando um abraço aqui, boa noite, pessoal da bancada aí. Tá certo? Então, ponto final. Agora, finalmente, está sendo liberado aí, né? Eu já não sei se é a partir de quando já o que está no meio desse meio. Os restaurantes vão ter um horário, né? Até tem um horário ainda muito das cedo, 10 né? até as 5 da tarde, mas pelo menos a gente vai poder, né? De maneira horário do almoço, né? Presencial lá no Barranco, né? Restaurante, churrascaria mais primeira do Grande Sul, referência nacional, e o Barranquinho, né? Mas você continua, né? A mesma noite tem aquela possibilidade aí do teleentregas, do takeaway, pede, vai lá buscar, o teleentrega. Olha aí essas delícias do Barranco, essa picanha, olha o telefone aí do teleentrega do Barranco e do Barranquinho, né? Essa picanha, lombinho de queijo, enfim, lombinho, entrecô, enfim, essas delícias, além das promoções de vinhos e espumantes que o Elson e o Chiquinho sempre oferecem. Nossos dois toques também para a Kia São Motos. Olha, a Kia São Motos também, agora já, né? O Caco também já esteve lá e já aproveitou essa promoção, que agora também vai ter o seu horário, com portas abertas. Antes estava sendo só... O carro está intacto, tá? O óculos eu quebrei, mas o carro está intacto. E aquelas promoções lá de novos e seminovos, o Jefferson Sternal dando, olha, um bônus de mais de 10 mil reais no teu carro, né, para adquirir o seu carro, trocar o seu carro. Então, duas revendas, Avenida Ceará 370 da Avenida Ipiranga 8113. Agora já pode, naqueles horários também, pelo novo decreto do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Mas também, se for segurança, agende a sua ida, né, até uma das lojas da Kia São Motos. 51, código de área 3319-6000. Se locomover pela cidade, então é teletaxi. 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante e fundamental é segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência está chegando aí, obrigado Larry, Raul, Caco, está chegando Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas, sempre com assuntos, né, imperdíveis. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.